A gente está aqui com a aula de História e Geografia. A gente vai estar fazendo esse vídeo junto porque o primeiro momento do livro, tanto de História quanto de Geografia, ele traz um assunto muito semelhante, tá? Então, a gente vai estar vendo alguns pequenos tópicos que nós já havíamos também visto na sala de aula. Eu vou estar retomando com vocês até a página 15 de ambos os livros, tanto de Geografia quanto de História. Geografia vai estar falando um pouco sobre paisagem, os elementos da paisagem, e História vai estar falando sobre o campo, sobre a cidade e sobre as transformações no decorrer do tempo que a cidade, que a paisagem, que o ambiente que nós vivemos, ele é alterado com o passar do tempo, tá? Então a gente vai estar vendo isso. É um assunto curto, bem simples, e são próximos, tanto no Geografia quanto História. Os assuntos que o livro está trazendo são assuntos próximos, por isso que a gente vai estar vendo junto, tá? Tranquilo, rapidinho, e no final, a atividade de Geografia e História proposta para essa semana, eu vou estar falando no final o que é para fazer, tá bom? Agora um pouquinho sobre paisagens, tá? Paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras predominam elementos culturais. Então, nós vamos perceber o que é espaço. Espaço é o que está à nossa volta e que nós podemos perceber, que nós podemos enxergar e notar que aquilo está à nossa volta. Isso é o espaço e a paisagem que nós vamos perceber. Elementos da paisagem. As paisagens são diferentes umas das outras. Isso ocorre porque os elementos que formam cada paisagem são muito variados e estão organizados de diversas maneiras. Então, vamos observar a primeira imagem. Quais são os elementos que nós podemos observar nela? Vamos começar na parte de baixo dela. Tem um rio, você percebe que tem uma ponte. Ali, depois da ponte, tem prédios, tem árvores. O céu está com algumas nuvens. Então, esses são os elementos que compõem a primeira paisagem. Agora, olha a segunda paisagem. Não são diferentes? Por que são super diferentes? Por causa dos elementos. Em ambas as paisagens tem ponte e tem água, mas as pontes são iguais? Não. Nem mesmo a água dá para a gente poder comparar, porque uma tem uma cor mais de terra e a outra você percebe que é uma areia que está sobre a areia e ela está bem azul. No fim dessa ponte, diferente da outra que tinha prédios, que tinha ali casas, a gente pode observar que tem o quê? Uma ilha. E olha como as casas, as construções que tem ali são diferentes uma das outras. As árvores estão diferentes, então os elementos são diferentes. Até mesmo o céu, que tem nuvens, as nuvens de uma paisagem para outras se tornaram elementos também diferentes. Não estão compondo de mesma forma as imagens. Vou comparar aí mais duas imagens. Nessa primeira imagem agora, que a gente tem na tela, veja bem quais são os elementos. Tem muitos elementos que a gente pode observar, tá? Lembrando que os elementos, eles que causam a diferença, que a gente pode perceber a diferença de um ambiente para o outro. Então, na primeira paisagem, a gente tem aí de elemento neve, a gente tem uma construção de prédio diferente dos outros que a gente viu até agora. No centro aí da imagem tem um monumento, tem um homem andando de bicicleta, a gente pode observar a roupa que ele está usando também. No céu, mal dá para enxergar nuvem ou qualquer coisa, está bem claro o céu. Já do outro lado, é uma cidade que fica no Japão. Então, olha a diferença de elementos de uma paisagem, né, de uma imagem para outra. Olha a construção das casas. Né? O modelo de construção de uma casa para outra a gente chama de arquitetura, tá? Então, acrescentem no vocabulário de vocês. Olha a arquitetura dessa casa, olha o desenho dessa casa. Olha o desenho, a arquitetura de um prédio, olha para o outro, a diferença. Então, são elementos diferentes. Esses elementos que nós estamos observando de arquitetura, de construção, nós chamamos de elementos culturais, tá? Muda de uma cultura para outra. Já aí na imagem, nessa segunda imagem, vamos voltar aqui para a imagem do Japão, a casa é vermelha, tem uma planta com umas folhinhas pequenininhas cor-de-rosa,
Você vê que o jardinzinho está cercado, o jardinzinho que está protegendo essa plantinha cor-de-rosa aí, ele está cercadinho, não tem neve no chão. Isso tudo é coisa que nós podemos perceber e chamarmos de elementos da paisagem. Elementos naturais. Eu coloquei essa imagem aí para que a gente possa observar, porque essa imagem está repleta de elementos naturais. Como eu disse anteriormente, os elementos naturais de uma paisagem é aquilo que a gente pode observar que não teve alteração nenhuma feita pelo homem. Então, veja bem, essa cachoeira, as árvores que estão aí, as pedras, nada disso é construção humana. Tudo isso foi formado pela própria natureza. Então, isso é um elemento natural. A cachoeira é um elemento natural, as pedras são elementos naturais que estão aí, as árvores são os elementos naturais dessa paisagem, tá? Nada teve alteração, modificação ou foi fabricado pelo homem. Elementos culturais. Diferente dos naturais, o elemento cultural ele é aquele que é produzido pelo homem, tá? Então, vocês podem observar que nessa imagem tem também elementos naturais. No canto esquerdo da foto inferior, né, você pode observar que tem um pequeno lago ali, algumas árvores. Lá no fundo da imagem, né, na parte superior, bem pequenininho, você consegue ver algumas montanhas. São elementos naturais, mas a predominância, a maioria de elementos nessa imagem são elementos culturais, são elementos que foram formados, que foram criados, modificados pelos homens. Então você observa que no centro a rua principal é uma rua asfaltada, que está cheio de prédios, construções. E essas construções geralmente são elementos culturais comuns em cidades que sejam capitais. No caso, essa imagem é de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Esse tipo de prédio, com muitos prédios altos, vai ser comum em capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, tá? Você vai encontrar esse tipo de elemento, esse tipo de paisagem. Vamos observar essa paisagem aí e tentar descobrir de onde ela é. Será? Eu acho que tem gente que sabe de onde ela é. Muito bem. É uma paisagem da cidade de Cambuquira. Nós podemos observar aí nessa paisagem que há elementos culturais, mas que também há elementos naturais. Falando um pouquinho sobre município, tá, gente? O município, ele tem as suas divisões, que a gente chama de bairros. E existem bairros na zona rural e bairros na zona urbana. A gente também vai encontrar nos livros escrito o campo e a cidade. Vamos falar da nossa escola aí, que é um bairro que todo mundo frequenta. Ele é o centro, tá? Ele é o centro da cidade. É um bairro que a gente, quando vai para algum endereço no correio, a gente chama de centro. Ele é um bairro que fica na cidade. Ele é um bairro que fica na zona urbana. Agora, se eu for falar de um bairro que fica na zona rural, um exemplo de bairro aí na zona rural seria, por exemplo, Congonhal, tá certo? Então, nós vamos estar vendo agora essas pequenas diferenças do campo e da cidade, tá certo? Para a gente poder aprender um pouquinho mais. A zona rural, meio rural ou campo, é uma região não urbanizada, destinada à atividade da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. É um espaço rural onde se produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Zona urbana é o espaço ocupado por uma cidade, caracterizado pela edificação contínua e pela existência de infraestrutura urbana, que compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população. Então vejam aí, eu coloquei imagens de cidades populosas e coloquei aqui a cidade de Cambuquira, né, o centro urbano de Cambuquira. Então, tanto pode ser um lugar populoso como um lugar não tão populoso. Se tiver a infraestrutura urbana, a gente vai chamar de zona urbana, tá certo, gente? Então, vejam só, o que é uma infraestrutura urbana? É toda uma condição
que a zona urbana, que a cidade propõe, que ela oferece, que você não encontra na zona rural. Vou dar um exemplo que a gente pode ter. Por exemplo, a gente encontra um banco de caixa econômica na zona rural? Não, né? Um número grande de lojas de roupa, supermercados, não é o caso de Cambuquira, mas outras cidades com shopping, estacionamentos, lojas de eletrodomésticos, isso tudo é oferecido no centro urbano, não é encontrado no centro rural, né? Entre outros, tratamento de água, maior facilidade de internet, acesso à internet. Então, tudo isso caracteriza uma infraestrutura urbana, que faz se tornar diferente do campo, da zona rural. Agora, essa é uma atividade que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma folha sulfite e na folha sulfite vocês vão fazer uma moldura bonita, caprichada. Vão escrever na folha atividade de História e Geografia, terceiro ano. Embaixo vocês vão escrever o nome de vocês, tá? E vocês vão escrever assim a seguinte frase: elementos que posso ver em uma paisagem de zona urbana da minha cidade. Aí você vai fazer um desenho do que você pode ver, que é um elemento, que são elementos que compõem uma paisagem. Então, você vai desenhar uma paisagem, tá? Com elementos da zona urbana da sua cidade, de Cambuquira. Depois que você fizer isso, você vai para a segunda frase. Escreve lá na folha sulfite, elementos que posso ver em uma paisagem de zona rural da minha cidade. Então, se você nunca foi na zona rural de Cambuquira, eu acredito que tenha fotos na internet, você pode perguntar para algum membro da sua família ou para algum vizinho, e com certeza alguém vai saber de alguma cachoeira famosa, de alguma árvore que é ponto de referência, né? Quem vai para o Congonhal tem a árvore torta lá, que é um ponto de referência. Então, deve ter alguns elementos, alguma situação, algum lugar que é conhecido da zona rural, que é um elemento que você desenhar uma paisagem aí pra gente, tá bom?